igreja, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Nesta manhã, você que pode se colocar de pé no seu lugar. Vamos fazer algo diferente nesta manhã. Eu gostaria de pedir a você que fechasse os corredores e você desse a mão a esse irmão que está ao seu lado. Não fique sozinho. A palavra do Senhor, ela diz que é melhor serem dois do que um. E bom é que os irmãos, eles vivam em união. Mas não apenas em união, também em unidade. Nós somos uma igreja que nós precisamos entender o valor da unidade. Esta semana eu fiquei muito triste, porque eu fiquei sabendo de duas famílias de Deus, homens e mulheres de Deus, que servem a Deus, quebrando as suas alianças. Nós estamos vivendo, igreja, um tempo onde a aliança, ela está sendo rompida. Aliança com o seu próximo e também aliança com Deus. O Senhor, Ele ama tanto e valoriza tanto a unidade, porque a união, ela se dissolve, mas a unidade não. A unidade, ela fortalece o homem. Você está unido como igreja, é você entender o valor da aliança, o valor que é estar junto com alguém em todo momento, seja nos momentos bons, sejam também nos momentos ruins. Eu preciso trazer alívio ao meu irmão. Eu preciso entender que eu preciso ajudar o meu irmão de alguma maneira a levar também as suas cargas. Então nós, como igreja de Cristo, precisamos ardentemente entender que a nossa aliança com Cristo, ela precisa ser renovada dia após dia. Nós somos uma igreja que fomos escolhidas pelo nosso Deus para nós sermos o sal desta terra e a luz desse mundo. Eu preciso dar sabor. Eu preciso acrescentar algo na vida de alguém. Como igreja, precisamos nos preocupar mais um com os outros. Não podemos romper a nossa aliança de forma alguma. Nós somos uma família. Nós somos um corpo que precisa estar bem ajustado. Como igreja de Cristo, se eu, em algum momento, eu deixo a desejar, eu também prejudico aquele que está à minha volta. Nós somos rotulados. Esse mundo nos observa. Esse mundo está olhando para mim e para você como igreja de um Deus vivo. E precisamos estar ajustados, unidos numa só fé, num só pensamento. Precisamos estar ligados um com os outros. E nesta manhã, na sua oração,
de primícias, você vai entregar esse irmão, essa família que está ao seu lado. Você vai orar ao Senhor para que a cada dia esta pessoa, ela se fortaleça ainda mais no Senhor. Eu gostaria de convidar você a fechar os teus olhos. Deus querido e Deus bendito, Deus da nossa alma, como, Senhor, nós te amamos acima de todas as coisas. Poderíamos, ó Deus, ter ficado na nossa zona de conforto. Poderíamos ter ficado em nossos lares. Mas mais uma vez, o Teu Espírito nos renovou, Senhor. E as Tuas misericórdias se renovaram também nesta manhã. Para que hoje, Pai, nós estivéssemos aqui para Te adorar em espírito e em verdade. Meu Deus, é desta maneira, em espírito e em verdade. Devemos entregar, meu Deus, a Ti todas as coisas, reconhecendo sempre que não há outro Deus além de Ti. Não há outro Salvador, não há outro Redentor. Tu és o nosso único Deus. A nossa alma, meu Deus, ela só ficará satisfeita plenamente em Ti. Nós precisamos, Pai, almejar Te buscar. A Tua igreja, Pai, que está aqui reunida nesta manhã, Senhor, e que está espalhada por essa face dessa terra, meu Deus, precisa também Te adorar primeiramente. Colocar o Teu reino, Senhor, em primeiro lugar e a Tua justiça. Meu Deus, precisamos valorizar as Tuas coisas, valorizar, meu Deus, Te servir, priorizar, meu Deus, o Teu reino. Meu Deus, nós somos falhos, somos pequenos diante de um Deus tão grande. Somos até mesmo limitados, Pai. Meu Deus, mas nós escolhemos, meu Deus, servir a Ti. Meu Deus, nós tomamos a decisão de servir a Ti. E nós estamos aqui nesta manhã, se não para Te adorar, se não para entregar, Senhor, as nossas primícias a Ti. Entregar o nosso coração, meu Deus, do jeito que ele está. A nossa vida do jeito que ela está. Meu Deus, porque sabemos que somente em Ti, meu Deus, há a cura. Somente em Ti a libertação, meu Deus, para aqueles que necessitam. Pai bendito, Te glorificamos nesta manhã pelos Teus feitos, pelas Tuas maravilhas, Pai, que têm sido tão grandes. Meu Deus, o Senhor é perfeito, a Sua criação é perfeita. Tudo que o Senhor tudo que o Senhor faz é bom. Tudo aquilo que o Senhor faz é perfeito, não nos acrescenta dores. Meu Deus, por isto nós Te rendemos graças nesta manhã. Meu Deus, pela nossa vida, pela nossa família, meu Deus, de carne. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, meu Deus, pela Tua igreja. Meu Deus, pelo nosso irmão que está, meu Deus, ao nosso lado, que tem andado conosco, Senhor, no caminho. Meu Deus, o abençoe. Meu Deus, o guie. Esteja com eles, Senhor. Esteja na casa deles. Esteja iluminando, Senhor, o caminho deles, para que eles não venham desfalecer em seus ânimos, para que a cada dia a sua fé seja fortalecida, para que ele não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas que o Senhor seja o alvo do meu irmão. Meu Deus, nós oramos como igreja, Pai, e Te agradecemos por esse momento,
meu Deus, de unidade na tua casa. Te louvamos, meu Pai, por tantas e tantas maravilhas, milagres, livramentos aos quais o Senhor tem nos dado. Meu Deus, não temos palavras para expressar, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, meu Deus, e nós queremos entregar, meu Deus, a nossa adoração. Que a nossa adoração, meu Deus, possa agradar a Ti nesta manhã. Encontre aqui, Senhor, neste lugar, verdadeiros adoradores. Olhe, Senhor, para este lugar e se agrade, Pai, do seu povo. Que a nossa adoração, ela suba diante as Tuas narinas como cheiro suave e aroma agradável. Meu Deus, se alegre de nós nesta manhã, Pai. Nós consagramos este culto. Nós consagramos, Senhor, as nossas vidas, desde o alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Que esta manhã, Senhor, seja uma manhã de avivamento, seja uma manhã de libertação, de quebrantamento e de arrependimento. Meu Deus, de forma que a Tua igreja saia daqui, Senhor, feliz. Meu Deus, de forma que a Tua igreja saia daqui nesta manhã regozijando, Senhor, se alegrando em Ti, no Deus da sua salvação. Pai, é o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos agora ouvir a palavra de Deus com o pastor Antônio. Louvado seja o nosso Salvador, o nosso único Deus, que importa que sejamos salvos, libertos e transformados. Amém, igreja? Bom dia, queridos. A paz do Senhor. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Amados, o mundo, presente século que nós vivemos, ele nos dá muitas informações. Você não pode, você não consegue, não é para você, isso aí não tem jeito. E a gente assimila muitas coisas que são faladas, isso vai minando a nossa fé. E quando eu vinha da minha casa até aqui, o Senhor falava no meu coração: diz para o meu povo isso, eu sou Deus que muda as circunstâncias da sua vida, eu sou Deus que ajo. Mas aí a gente começa a entrar numa questão com Deus: Senhor, mas a gente não tem visto algumas coisas acontecendo, que a gente tem orado, tem posto diante do Senhor. E Ele falou no meu coração: você não percebeu, Antônio, que eu tenho preparado o coração primeiramente? Porque é o coração que Ele quer trabalhar. A nossa fé, ela vem do nosso coração para com Deus, para as coisas de Deus. Então, queridos, está demorando? Não está demorando não. Deus está trabalhando no teu coração. E quando o teu coração estiver preparado, a bênção já está à sua disposição. Nós não alcançamos a bênção porque o nosso coração ainda não está preparado. Pastor, mas o que é isso? Porque Ele está trabalhando na tua vida. Você quer ver tudo mudar, mas primeiramente Ele está mudando a tua vida. Isso é uma coisa tremenda. Por isso que eu falo, não tem como você não amar esse Deus maravilhoso. Ele muda as circunstâncias da nossa vida. Aquilo que o mundo já falou para você: olha, tem aqui o decreto, está aqui o atestado, está aqui tudo isso aqui que não adianta. Deus fala: eu rasgo decretos, porque sou eu que decreto na tua vida todas as circunstâncias da sua vida. Amém, queridas? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus. O Evangelho de Mateus, capítulo 4. Em reverência à palavra de Deus, podemos ficar de pé agora, queridos. O versículo é o versículo 18. Todos acharam? Amém? Diz a palavra do Senhor: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eu queria que vocês abrissem agora o capítulo de João, Evangelho de João 21.
versículo 15. Evangelho de João, versículo 15. Todos acharam? Diz a palavra de Deus: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Feche seus olhos. Pai bendito, Pai querido, Pai amado, obrigado primeiramente pela tua presença nesse lugar. Obrigado porque nós temos essa certeza, esse consolo, esse conforto de saber que o Senhor está conosco, Pai, em todo o tempo de nossas vidas. São tantas provações, são tantas situações que nós passamos adversas, ó Pai, que muitas vezes pensamos até em desistir da nossa caminhada. Muitas vezes nos cansamos, ó Pai, nos entristecemos, ó Pai. Mas Deus, quando nós entramos na Tua casa, nós entramos na Tua presença, Pai, o nosso coração volta a se aquecer. As certezas brotam em nossos corações, em nossas mentes, tendo a certeza de que o Senhor está agindo em nossas vidas. Não deixe que o diabo tire isso de nós, ó Pai, essa certeza, essa confiança, Pai, que nós possamos a cada dia fortalecer a nossa fé no Senhor, Pai, através da Tua palavra, através de uma vida de oração, Pai, que nós possamos sair daqui com essa consciência, Pai, que a nossa vida é preciosa para Ti. Pai, Tu mandaste uma palavra, e essa palavra é enviada a nós. Nós não sabemos o propósito, mas queremos que se cumpra em nossas vidas esse propósito da Tua palavra. Ensina-nos a ouvir a Tua palavra. Ensina-nos a ser filhos obedientes à Tua palavra, para que nós possamos sair daqui, homens e mulheres fortes, firmes no Senhor. Pai, que hoje haja libertação, que hoje haja cura, transformação. Essa é a oração que nós fazemos e é o desejo do nosso coração. Amém, graças a Deus. Podem sentar, queridos. Quando a gente está nesse tema de temperamentos transformados, o que nos anima é ver que todos os homens da palavra de Deus, todos os homens, apóstolos, homens que aparecem na palavra, reis, todos eles tiveram uma vida difícil também. A gente pensa que o nível que eles atingiram é um nível inatingível, porque nós nos comparamos a eles e falamos assim: nós não temos condições de chegar ao nível que eles chegaram. Mas se nós estudarmos a vida de cada um, vai perceber que a caminhada deles foi difícil, teve desistências, teve abandonos, teve muita tristeza, muito choro, muita dificuldade. Mas isso a gente não quer ter igual. Mas a gente entende que a nossa caminhada, a gente passa por isso. Mas o fim de tudo isso é justamente a transformação que Deus pode e quer fazer em nossas vidas. Então nós não devemos nos ater às dificuldades, nós não devemos nos ater àquilo que tem até tentado impedir a nossa caminhada com Deus, a nossa fé com Deus. Nós temos que atentar que o Senhor, Ele é poderoso para mudar qualquer situação. Mas pastor, Ele pode mudar uma situação nível B? Não, querido. Qualquer situação, nas mãos de Deus, Ele faz mudança. E essas mensagens que nós temos trazido, a intenção é justamente você entender que Deus quer, pode e vai mudar a sua vida. Depende daquela tua disposição de querer que Deus mude ou não. Porque muitas vezes você fica preso a emoções, você fica preso a sentimentos negativos que tentam justamente evitar que você compreenda que na palavra de Deus, Deus quer te trazer uma nova restauração. Ele quer te trazer novamente a comunhão, Ele quer te trazer novamente a intimidade, Ele quer trazer você ao colo do Pai. Então, querido, para de chorar, para de se entristecer, olha para frente e veja que Deus quer
transformar e Ele vai transformar. Pastor, mas o que é que falta para a transformação da minha vida? Falta justamente que você se lance ao Senhor, confiando no Senhor, que Ele vai transformar a sua vida. Não abandone os caminhos de Deus, não importa as dificuldades, não importa as situações, não importa as circunstâncias. Continue na jornada com Deus. É difícil, queridos, graças a Deus é muito difícil, mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Aquilo que nós almejamos lá na frente, nós vamos alcançar. Olha para a tua vida, 70, 80 anos é pouco naquilo que nós vamos estar com o Pai durante a eternidade. Se você chegou até aqui, com seus 80, seus 90, espera mais um pouco, porque a glória está chegando, queridos. Amém? E eu estou falando de mudança, e ninguém melhor para que eu possa dissertar um pouco é a vida de Pedro. Por que eu li o primeiro texto? O primeiro texto é a chamada de Pedro. Era um pescador, Jesus chamou e ele automaticamente lançou tudo fora e foi atrás de Jesus. E no final, João 21, vem a restauração de um homem. Quando Jesus interroga ele: tu me amas, tu me amas? A gente não vai estar nesse texto, não é a questão, mas eu só queria mostrar o início e o fim de uma história de transformação. Pedro, ele tinha algo para ensinar. Tudo na Bíblia nos ensina. O temperamento de Pedro tem muito a nos ensinar como igreja. Tem coisas negativas? Tem, mas como eu falei uma vez aqui numa mensagem, todo temperamento tem algo bom e tem algo ruim. O que cabe a nós é pegar essa coisa ruim do nosso temperamento e falar: Senhor, eu não tenho forças, muda isso. Eu sou impulsivo. É bom ser impulsivo de vez em quando, é bom você ter aquele start: vou fazer. Mas ao mesmo tempo, a tua impulsão pode te causar danos. E nós vamos ver o quanto Pedro tinha qualidades e quanto essas qualidades também poderiam ser negativas. Mas no final de tudo, Deus pega tudo, Deus não joga o caráter de Pedro fora, Deus não joga esse temperamento fora. Ele simplesmente fala para Pedro: Pedro, você tem um tesouro nas tuas mãos, o teu temperamento é um tesouro. O nosso temperamento, queridos, é algo maravilhoso. Mas quando você controla o teu temperamento, quando você deixa Deus controlar o teu temperamento, quando você começa a usar do fruto do domínio próprio, é uma coisa também preciosa, porque cabe a você também dominar os teus desejos, dominar certas situações. Pastor, eu sei que eu sou impulsivo. Meu irmão, faz o seguinte: continue com esse ímpeto, mas pensa um pouco. Eu vou te fazer uma proposta. Pensa um pouco. Eu não estou precisando da resposta agora, porque às vezes a impossibilidade é isso. Quem pode me ajudar hoje na igreja, lavando a igreja? Eu. Aí chega na igreja e ninguém vem. Porque me lembrei que eu tinha que fazer algo. Não, querido, usa a tua impulsividade de uma outra forma. Então é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele não quer jogar nada fora. Tudo que você tem foi criado por Deus. Ele sabe a nossa condição. Ele sabe que depois da queda do homem, a nossa condição inclina para o mal. Então ele sabe disso. Só que ele fala o seguinte: controla. Você tem esse poder. Ele não falou isso para cair? Cair. O pecado jaz à porta. Cabe a você dominá-lo, não ele dominar. Mas muitas vezes chegamos até aqui dominados pelos nossos desejos, dominados pelos nossos pensamentos, e isso vai nos trazendo uma frustração. Parece que a gente é muito volúvel. Estou bem, estou mal, estou bem. Queridos, que hoje, em nome de Jesus, tudo seja dominado pelo Espírito Santo, e você tenha a força do Senhor para controlar as tuas emoções, porque essas emoções, elas são boas, elas não são ruins. Nós que, com a nossa inclinação para o mal, é que fazemos com que elas sejam negativas em nossas vidas. Uma coisa que nós aprendemos com Pedro, entender um pouco do temperamento de Pedro, eu não vou falar sobre todos, mas eu vou falar algumas coisas que eu achei mais importantes no texto. Pedro era uma pessoa de energia, ele tomava atitudes. Pedro, ele era, como a gente pode dizer hoje num texto, pau para toda obra. Pode contar com Pedro. Pedro tem disposição, tem força, porque uma pessoa sanguínea, ela é disposta, ela tem força.
Ela tem energia para realizar as coisas. Pedro não tem tempo ruim para Pedro. E assim somos nós. Nós somos pessoas que devemos ter essa predisposição de Pedro. Só que essa energia também, às vezes, é canalizada por uma coisa ruim. Essa situação de Pedro faz com que a pessoa desista muito fácil também, porque ele empenha uma força em algo que não é para empenhar, não dá certo e ele se frustra. Pedro foi pescar, lançou as redes, não pegou nada. E vamos continuar, lançou de novo. Mas chega um tempo que, se ele não se programar, se não fazer as coisas da vontade de Deus, porque a pessoa que tem energia é aquela pessoa que quer assumir muita coisa e não tem condições de assumir. Um defeito muito grande de uma pessoa que tem muita energia, que é pau para toda obra, é não pôr diante do Senhor se é da vontade dele ou não. Tem que ser da minha vontade. Porque a pessoa que é muito ativa, eu quero fazer o que eu quero fazer. Só que quando você joga a energia, a tua força de uma maneira errada, ela cansa. É desperdiçar a força. Pedro é esse homem, tinha energia, mas aí, por que ele se frustrava fácil? Porque ele lança uma coisa que às vezes não está no momento. Porque quando Jesus entra no barco, debaixo de uma vontade de Deus, o que acontece? Ele lança a mesma rede, no mesmo mar, e há uma pesca. Há um milagre, claro que é um milagre, mas na nossa vida a gente vive no sobrenatural, queridos. Só que acontece o seguinte: se você lança a tua força sem ter uma direção de Deus, aí fica complicado, porque a tua força ela vai ser gasta, e a força normalmente a gente gasta mesmo, fica cansado. Então você não pode, queridos, usar a tua energia de uma maneira muito, eu faço tudo, eu posso tudo. Não, queridos, eu faço tudo no Senhor, eu posso tudo no Senhor. Pedro era essa pessoa que tinha energia. Nós somos pessoas que temos energia. Mas por que a gente está tão cansado? Porque a nossa energia a gente desperdiça de uma maneira que não é sadia. Tudo que nós fazemos, e eu posso provar vocês por vocês mesmos. Quem aqui, tudo que faz pede direção a Deus? Tudo mesmo. Por exemplo, alguém bate na tua porta, eu quero fazer um trabalho. Você me dá um tempo? Tô. Senhor, eu estou precisando, mas é do Senhor? É da tua vontade? Porque se for, a minha energia vai ser bem canalizada, porque eu vou estar debaixo da tua mão, tudo que eu fizer vai prosperar. Mas não, eu vou fazer, porque eu tenho força, eu tenho poder para fazer. Aí você desperdiça a tua energia. Essa é uma característica de Pedro. Isso é mal, porque você não pode contar com ele no ministério, porque uma hora ele está bem, outra hora ele está mal. Hoje eu posso contar, mas eu não posso, porque ele desperdiçou. Estou cansado. É aquele jogador de futebol que é inteligente, fica na posição dele para receber a bola e fazer as jogadas. E tem o cara que corre para lá e para cá, e quando chega no meio do tempo, ele já não consegue mais correr. Por quê? Porque ele simplesmente desperdiçou o tempo, a energia dele. Então a nossa energia tem que ser usada com inteligência. Quando eu falo de inteligência, eu falo da atuação de Deus. As estratégias de Deus. Tudo que você vai fazer vai ser canalizado por Deus. Então, queridos, uma coisa que é importante: se tem energia, claro, que Deus dê força. O Senhor é a nossa força. Então você tem poder, você tem energia, mas use da vontade de Deus. Senão você vai ficar só lançando rede. Fui no evangelismo lá, joguei rede, não acontecia nada, não acontecia nada, não acontecia nada. Não, Deus vai te dar estratégia, direção para que você possa realizar grandes coisas. Segunda coisa que nós vemos também é o mal do sanguíneo, né? Gosta de falar. Às vezes eu me caracterizo como sanguíneo porque as minhas mensagens de zap é um texto de um capítulo de uma Bíblia. E quando eu falo, então, meu filho fala: Antônio, pelo amor de Deus, você não está pregando para a família, não, cara. Eu gosto. Só que aí tem uma questão boa. É bom de ser comunicativo. O evangelho vem muito pela comunicação também, pelo relacionamento que você tem com as pessoas. Falar do evangelho, falar de Cristo, você tem que falar. Na sociedade, você, para se relacionar com as pessoas, você tem que falar também. Isso é bom. Mas a questão toda, vamos juntar aqui a energia e o falar demais. O fato de ser comunicativo nos faz nos comprometer com coisas que nós não podemos nos comprometer. A mesma coisa da energia. E a nossa palavra fica lançada ao vento de uma maneira que não é
que não nos dá credibilidade. O falar demais, às vezes, também cria mais situações. Tem um ditado em Minas que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Porque muitas vezes a pessoa que é muito comunicativa, ela também se fere. Ela fere e se fere. Porque nós estamos falando de um Pedro impulsivo, nós estamos falando de um Pedro superativo. Então ele fala o que ele quer. Vamos lá. Quando Jesus falou, quem que vocês acham que eu sou? Ele falou uma coisa perfeita, dirigida por Deus. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Mas ao mesmo tempo, o falador não pode ficar calado. Quando Jesus chega, olha, eu estou indo embora. Estou cumprindo a minha missão. Quer que o Pedro fala? Ah, Senhor, que nada, não vai acontecer. Não se preocupa, o Senhor não vai morrer. Eu vou morrer por ti. Não, conta com... O falador demais, ele atropela naquilo que ele fala. Ele fala além daquilo que deve falar. Porque eu estou falando de coisas descontroladas. Porque quando você está falando demais debaixo de uma direção de Deus, você vai ser bênção. Quando você fala demais debaixo da tua palavra, pode ser maldição. Quantas vezes você vai buscar uma pessoa, vai conversar com uma pessoa, olha, eu estou passando por essa situação, até com cristãos, tá, querido? Você está falando, e o cara te joga uma palavra negativa. Ah, não. Eu tive um amigo meu que estava falando, não é um amigo meu, uma amiga minha, e a questão do casamento dela estava meio esquisita, sabe? Ela estava falando comigo, aí ela falou para mim assim, Antônio, eu vou fazer uma coisa que um rapaz diácono da igreja dela falou, não está dando certo, se separa. Melhor, vai ser melhor para os dois. Queridos, eu parei para pensar, falei assim, peraí, mas ele falou que isso foi uma direção de Deus? Porque quem fala demais se envolve na conversa. Começa, queridos, tudo que a gente faz demais, energia demais, falar demais, se comunicar demais, que seja sempre debaixo da direção de Deus. Eu aconselho, mas eu primeiro falo assim, Senhor, quem sou eu para ser um conselheiro? Quem sou eu para entender o coração alheio, as emoções alheias? Me dá direção para que eu não possa falar do Antônio, porque se o Antônio sentar contigo, eu vou falar coisas que eu acho que tem que ser. A gente se revolta por certas situações, meu irmão, faz isso. Briga, sabe? Não, Senhor, é o Senhor que tem que estar na frente. Então, queridos, nós estamos falando de transformação, e quem pode promover a transformação é só o Espírito Santo de Deus. Mas para que haja transformação nas nossas emoções, nas nossas atitudes, no nosso temperamento, só quando você realmente põe para o Senhor e você começa a realmente jogar tudo na palavra de Deus. Porque a gente tem um engano muito forte, querido. A gente quer fazer tudo de acordo com a nossa vontade. Ah, eu quero ver a igreja dessa forma, então eu vou fazer dessa forma. Queridos, quem dá estratégias para a nossa vida é o Senhor. Quem dá estratégias daquilo que nós devemos falar, nós somos bocas de Deus, é o Senhor. Então nós estamos falando de um Pedro que fala demais, de um Pedro extremamente ativo. Nada disso é negativo. É negativo quando você se põe nisso. A força é minha, o falatório é o que eu acho que eu devo, que é da maneira que eu acho que vai resolver. E nós deixamos o Senhor, aquele que controla a nossa vida, aquele que toma conta da nossa vida, aquele que muda as nossas vidas, deixamos de lado. E muitas vezes nós como igreja falhamos porque nós somos enérgicos demais em algumas situações e pouca força naquilo que é necessário. E eu vou dar um exemplo, energia, vamos ter um evento da igreja, vai ter festa, a igreja enche, a força da gente é jogada naquilo, não é? Vamos ter um culto de oração, que é o sustento disso tudo, é 1 ou 2, é 3, aí a nossa força, gastamos no evento, gastamos naquela movimentação, mas no dia seguinte, para uma situação que realmente que vai mudar nossa história, nós não temos muita disposição. A nossa força é desproporcional. Para coisas que não tem muita valia, nós gastamos a nossa força. Para aquilo que é importante, já estamos cansados. Por quê? Jogamos a nossa força de uma maneira errada. Vocês estão compreendendo? Porque não é uma coisa negativa ter força. A gente precisa de homens e mulheres fortes.
A questão é como você tem exercido a tua força e aonde ela está sendo direcionada. Outra coisa que nós vemos também, queridos, Pedro, ele é muito... Quem vê Pedro, pensa que Pedro era um cara durão demais. Mas se a gente for ver a situação de Pedro, ele era uma pessoa envolvida emocionalmente. Ele seguia Jesus realmente, ele andava com Jesus, ele amava Jesus, sim, gente. Só que Pedro, ele era muito passivo emocionalmente. Pedro tomava as dores de coisas que não eram necessárias. Pedro queria impedir situações na vida de Jesus que não deveria impedir, porque ele estava envolvido emocionalmente. E aí eu começo a meditar como seria esse envolvimento. Quantas vezes, querido, eu envolvido emocionalmente com a igreja, porque, queridos, eu sei que vocês amam também, mas eu amo muito a igreja do Senhor. Quando as pessoas falam da igreja do Senhor em redes sociais, e é por isso que eu me afastei, eu sempre dava uma resposta. Eu sempre batia mesmo. É uma coisa assim. E é uma defesa que o Senhor não precisa. É uma defesa que o Senhor não quer de nós. É uma defesa de que quem faz está emocionalmente afetado. Porque se derramar suas emoções, você vê Pedro falou para Jesus tranquilamente: eu te amo. Você me ama mesmo? Te amo. Ele não teve vergonha. Foi um homem que negou a ele e que estava sendo transformado naquele momento. Ele expôs ao Senhor as suas emoções. Então não é negativo você ser uma pessoa emocionalmente que as emoções aflorem, não é negativo. Às vezes você se aborrece, isso não é uma coisa negativa. O que é preocupante é quando as tuas emoções atrapalham a tua caminhada. E eu vou dar um exemplo perfeito disso. Quando a mulher do fluxo de sangue chegou a Jesus, ela foi praticamente embarreirada. E eu acredito que alguns discípulos de Jesus embarreiraram essa mulher. Não, peraí, o Senhor está fazendo a obra. Não deixa. Quando na verdade o que o Senhor queria fazer era o quê? Que as pessoas chegassem a Ele para Ele curar. Então, quando você é envolvido emocionalmente, às vezes você exagera nos teus cuidados, às vezes você exagera no zelo. Então, a questão de ser emocionalmente extrovertido, minhas emoções afloram, não é errado isso. A questão, quando ela afeta o caminhar na tua família, afeta o caminhar na tua igreja. Então, queridos, Pedro é esse homem que ele tem um coração, tanto que Pedro, quando aquele homem na porta do templo pediu uma esmola, Pedro podia passar de batido, mas o coração de pastor, o coração de um homem que se importava com as pessoas, fez com que ele parasse. Isso não é bom, o teu coração ser derramado na vida das pessoas? Eu estou precisando, pastor, eu vou te ajudar. É bom, mas é ruim também quando você usa isso como um zelo exagerado. O religioso emocionalmente afetado, porque para ele o que conta é a religiosidade, é o mover do ritual, é o acontecer o ritual. Ele está preocupado com as coisas externas, não deixa chegar a Jesus. Não, a mulher foi lavar os pés, Senhor, apesar que não foi Pedro, mas não, isso aqui a gente pode vender. A gente sabe a intenção de Judas, mas quer dizer, é aquele zelo exagerado daquilo que Jesus não te pediu. Quando a gente está muito emocionado, a gente passa dos limites. Então, nós temos hoje, queridos, e aí a gente pode confrontar. Eu estou falando agora de igreja. Nós temos uma igreja emocionalmente ferida. Nós temos uma igreja com potencial gigantesco, mas já lançado de outra maneira. Jogado fora. Quantas pessoas falam pra gente: eu não posso, eu sou um dessas, tá, queridos? Não estou fazendo a minha meia culpa também. Eu não posso porque eu estou cansado, trabalhei muito. Mas você tem que trabalhar, porque quem disse que você não tem que trabalhar? Mas a nossa força é recarregada na casa de Deus. A nossa força é fortalecida na casa de Deus. Mas nós gastamos lá fora. Mas pastor, então não tem que trabalhar? Não, queridos. É o nosso desequilíbrio. E aí também conta o desequilíbrio emocional, porque nós jogamos a nossa força toda e não canalizamos. Na minha casa, e aí eu quero dar esse exemplo,
A gente tem um dia, o pastor Ronaldo sabe, é o sábado do churrasco. Eu não abro mão disso, queridos, não abro mão. Porque é onde a gente se reúne e a gente se abastece em casa, no sentido de que é onde eu consigo sentar com minha esposa, com meu filho. Aí a gente passa a noite toda. Eu não abro mão disso. Mas tem que fazer uma mensagem, já tem preparada. Tem que fazer isso. Eu não posso abrir mão da minha família. Então, eu tento não desequilibrar as forças, mas eu desequilibro. Eu estou no meu trabalho, estou passando um momento difícil no meu trabalho, e isso tem me afetado emocionalmente, tem me afetado em tudo. Por quê? Eu fico desequilibrado. Então, eu tenho energia no meu trabalho, mas chego na igreja sem energia nenhuma, porque eu gasto de uma maneira errada. Por quê? Quem resolve as coisas é o Antônio, não é Deus. Eu estou pregando para mim, queridos, porque a gente vai falando e Deus vai aflorando coisa e fala assim, meu filho, é você. Então a gente tem que aprender a saber trabalhar debaixo da direção de Deus. Porque a gente fala o seguinte, não, isso aqui não é para Deus. Toda a nossa vida interessa a Deus. Deus está em todo momento das nossas vidas. Nós que departamentamos a nossa vida. Na minha casa, Deus, eu resolvo, tá? No meu trabalho, é um problema, o senhor não vai entender, é um problema de relacionamento. Não, fica lá na igreja, Deus. E aí começa você a cansar, a gerar tua força, a gerar tua energia. E quando você tem que vir recuperar suas forças na casa de Deus, quando você tem que se alimentar na casa de Deus, quando você tem que ser tratado dessa problemática na casa de Deus, ela é o segundo plano. Vamos inverter isso. Transforma a casa de Deus no primeiro plano. Transforma a tua família em segundo plano, no sentido de que ela está nas mãos do Senhor. Transforma as tuas forças. Para de jogar força sua. Deixa o Senhor agir através da tua vida, no teu trabalho, na tua casa, no teu ministério. Aí a tua energia, ela vai ficar equalizada e vai ficar tudo bem. Você vai fazer aquilo que tem que fazer, vai descansar no momento que tem que descansar, e você vai usufruir do poder de Deus na sua vida. Muitas vezes a gente transforma o poder de Deus numa superatividade. Eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo. Aí acaba que você descobre, como Pedro, você se frustra. Eu faço 2 faculdades, faço 2 pós e faço 2 cursos de seminário pela internet. Eu não sei o que eu estou fazendo. Não sei se fala, sabe, mas é uma hiperatividade desnecessária. Não é que o pastor seja inteligente, não. O pastor é burro mesmo, porque eu devia chegar e canalizar numa coisa só. E quando Deus fala, aí você começa a jogar fora pesos, aí você vê como a tua vida fica mais produtiva. Porque não é o muito fazer, é o muito ser com Deus. Pedro fazia tudo, fazia muito, ele achava que ele era o cara para fazer as coisas. Só que Pedro era uma pessoa destemperada, Pedro era uma pessoa impulsiva demais, e isso que poderia se tornar uma coisa boa para Deus, se torna uma coisa ruim, porque isso vai começar a afetar os teus relacionamentos. Isso começa a te afetar na tua família, isso começa a te afetar no teu trabalho. Mas por que Deus me abandonou? Não, é porque você tem hiperatividades que muitas vezes são peso. Tem um estudo que diz que você não tem tempo para nada. Se eu perguntar quem não tem tempo, vai todo mundo levantar a mão. Mas tem um estudo que diz que se você pegar o teu tempo e calcular o tempo, sobra tempo. Só que a gente faz tudo de maneira errada, a gente atropela tudo, porque quem está nesse comando somos nós, os Pedros instáveis, os Pedros impulsivos, os Pedros emocionalmente feridos, os Pedros que falam demais e fazem poucas coisas. Ele não equaliza o que ele fala com o que ele faz, ele fala demais e faz pouco. Essa é a situação da igreja hoje, queridos. Essa é a situação. Pessoas que ainda precisam ser transformadas. Pessoas que precisam sair do convencimento de que são crentes e se converterem realmente ao Senhor. Tudo que o Senhor fala de mudança, Ele fala: se o meu povo se converter a mim, se o meu povo dobrar o joelho, meu povo orar, buscar minha presença e se converter de todo o coração. Olha a importância da conversão. Ele está falando o seguinte: se o meu povo se transformar, vocês vão ver o que eu vou realizar. Pastor, a gente não vê muitos milagres hoje. É verdade, gente, a gente não vê. A gente pode vir internet, às vezes eu acho até que há exageros, mas tudo bem. Mas a gente não vê acontecer no nosso meio.
Sabe por quê? Não é porque Deus deixou de agir. O Deus diz que é o mesmo ontem, é hoje e vai ser sempre. Então não é o problema de Deus, é o problema dessa igreja transtornada, essa igreja de Pedro transtornada. Aí Josué, pega esse povo transtornado aí. Tá, Moisés morreu, tá todo mundo aí meio abatido, emocionalmente ferido, o pessoal está querendo abandonar, alguns estão dizendo, não vale mais a pena, vou voltar para o Egito. Pega esse povo transtornado, consagra, separa, volta para o Senhor, pega esses transtornos, bota nas minhas mãos, e vocês verão acontecer milagres e maravilhas no meio do meu povo. Deus quer fazer milagre, Deus faz milagre, mas Ele não faz por causa do povo, coração duro. E a nossa intenção, querido, dirigidos por Deus, é identificar os nossos transtornos, as nossas dificuldades. Vamos ter uma terapia coletiva? Não. E pegar tudo isso e lançar nas mãos de Deus. No momento em que nós lançarmos nas mãos de Deus e buscarmos ao Senhor, a minha força, meu cansaço, peraí, eu vou dedicar ao Senhor. Você tem que trabalhar? Tem, queridos. Você tem que fazer as coisas? Tem. Mas tudo tem uma ordem, tudo tem uma organização. Faça tudo debaixo da direção de Deus. Aprenda a chamar Deus para os teus negócios, porque Ele resolve. O irmão Eribaldo, falecido amigo meu, ele era mecânico de máquinas grandes. Ele sempre falou uma coisa que eu achava besteira. Quando a gente é adolescente, tudo pra gente é besteira. Ele, antes de fazer qualquer conserto em máquinas, ele botava a mão, ele não ungia a máquina não. Ele falava assim, Senhor, me dá sabedoria para identificar o problema da máquina. E o cara era um excelente mecânico de máquinas pesadas. Por quê? Ele era bom, cara, ele estudou para isso. Mas quando você concilia o teu conhecimento que é necessário com a sabedoria de Deus, querido, nós somos imbatíveis, nós somos indestrutíveis. Mas a igreja hoje faz o que quer, da maneira que quer, do jeito que quer, e quer milagres. Não, Senhor, o Senhor agora é o Deus que eu posso usar a hora que eu quiser. Vou apertar o botão e o Senhor vai agir. Não é assim, queridos. Ele fala, consagrem-se, busquem a minha presença, se voltem para mim, aí vocês vão ver o que eu vou fazer no meio de vós. É tempo, amados, de nós começarmos a ver milagres acontecer nesse lugar. É tempo de vermos coisas grandes acontecer nesse lugar. Não é só cantar grandes coisas do Senhor, não. Mas por que Ele não está fazendo? Vamos entrar nessa reflexão. Porque nós, como Pedro, somos esses homens impossíveis que fazemos as coisas de qualquer maneira, o culto de qualquer maneira. Nós não somos homens de Deus como deveríamos ser homens de Deus. Pedro estava dentro da igreja, vamos falar dessa forma. Pedro estava dentro da igreja, andava com Jesus, é um cara cheio de problemas, mas Jesus teve paciência, Jesus não lançou fora. E é por isso que eu falo, Jesus não vai te lançar fora porque você está com uma deficiência, Jesus não vai lançar fora porque você está transtornado, Jesus não vai te lançar fora, Ele está te chamando para que Ele quer tratar no teu coração, na tua mente. É isso que Ele investe nas pessoas. Ele não investe em instituições e organizações, Ele investe nas pessoas, porque Ele sabe que pessoas bem tratadas emocionalmente, fisicamente, dispostas, tudo que nós fizermos vai acontecer. E se não acontece direito, é porque nós que somos os imperfeitos. Nós que somos os imperfeitos. Queridos, comece a ter essa visão espiritual em relação a você mesmo. Não estou falando para você olhar para nada. Vou olhar para minha... Não, a minha casa está com esse problema. Não, é você que precisa ser transformado. É você que vai ser o agente de milagres no teu trabalho, na tua casa. Mas você precisa ser tratado. Pedro foi tratado. Jesus tratou pessoalmente, não só com Pedro, mas com cada discípulo. Se a gente for estudar a vida de cada discípulo, cada um demandou um tratamento diferente. Nós temos João é o homem que declinava a cabeça no peito de Jesus. Que carinhoso. Mas ele era chamado de filho do trovão. Sabe por quê? Filho do trovão não era uma coisa carinhosa, era tipo, Pedro, você é muito extrovertido, você manda fogo nessa terra que não te aceitou, Jesus. Olha a emoção deturpada. Ele está achando que está fazendo uma coisa legal. Jesus, ninguém te aceitou? Manda fogo. Não é assim que a gente faz. A pessoa não quer ouvir o evangelho, tomara que morra.
que vai para o inferno. Opa, a gente é assim, querido, a gente não é santinho, não. Porque a gente também não está sendo, a gente não percebe que há um problema em nós. Há um problema em nós. Então, Jesus pegou cada discípulo. Judas, ele tentou tratar. Só que aquilo que aí havia a teoria que eu estou ensinando a vocês. Depende de nós querer ou não. Quando você faz um... Vamos lá, expor nossos pecados, queridos. Você não gosta muito de uma pessoa. Essa pessoa vem e te trata bem. Fala a verdade, a gente não fica mal pra caramba. Puxa, eu pensava mal essa pessoa. Eu decretei o fim dessa pessoa na minha vida. Aí a pessoa chega, estende a mão. O que você está precisando, meu irmão? É aquele amigo da última hora. Jesus, Judas. Jesus, em momento algum, tratou, sabendo o que ele faria, tratou ele como um ser diferente naquela Santa Ceia. Não. Então Jesus, ele quer tratar da gente. Será que ele me ama, Antônio? Ele quer tratar de todos nós individualmente, mas você tem que se chegar ao Senhor. Senhor, eu reconheço e preciso. E a gente não faz isso, queridos. A gente se arvora que não, eu estou certo. Não se preocupa comigo, eu sei o que eu vou fazer. Não, eu sei o caminho que eu tenho que tomar. Quem somos nós sem o Senhor nas nossas vidas? Saia daqui com a certeza que você está se abraçando ao Senhor e confia no Senhor. Quarta-feira eu preguei sobre a oração de Jabes. E ele falou que a tua mão esteja comigo. A oração simples, ele falou assim, numa parte da oração, ele falou assim, que a tua mão esteja, que a tua presença esteja comigo, porque é a tua presença que vai mudar a minha situação de vida. Eu tenho um nome maldito que diz que eu sou um homem que causa dor. Eu podia murmurar, chorar, eu podia ver minha situação hoje, eu sou miserável, mas ele falou, Senhor, se o Senhor estiver comigo, eu tenho a certeza que eu não vou ser mais um homem de dor. E a Bíblia diz que ele foi o homem mais ilustre da família, o homem que causa dor mais ilustre, porque ele teve um encontro com Cristo, porque ele andou com o Senhor, porque ele confiou no Senhor e a oração foi dirigida para Deus. Às vezes você está numa miséria espiritual, física, o que seja, porque a tua confiança é naquilo que as pessoas podem te dar, naquilo que as pessoas podem fazer. Senhor, eu estou precisando de um dinheiro que toca no coração do meu pai, da minha mãe. Não, Senhor, eu estou precisando, o Senhor sabe a necessidade, o Senhor é que vai levantar. Mas as nossas orações são egoístas também. Senhor, aquele homem rico que eu sou amigo, que ele vem aqui, a gente direciona orações. Eu confio só no Senhor. É Ele que vai mudar a minha situação, não é o homem. Queridos, qual foi o impacto das emoções de Pedro na vida daquela sociedade? Primeira coisa, já falamos aqui, a impulsividade. O impulsivo não realiza nada, faz tudo e não realiza nada, diz sim para tudo, mas não faz nada. Essa pessoa é a pessoa que é impulsiva. Nós temos que ter um cuidado muito grande de nos oferecer a qualquer situação. Primeiro, você só se oferece aquilo que você pode fazer. Você não pode fazer coisas que não estão ao teu alcance. A impulsividade de Pedro pode trazer prejuízos. Qual o prejuízo que trouxe para ele? Jesus andou sobre o mar. Todo mundo estava no barco. Quem saiu do barco? Pedro. Pedro saiu do barco porque ele queria fazer aquilo que Jesus estava fazendo. E Jesus disse que nós faríamos coisas iguais e maiores. Mas eu estou falando de um contexto. Ele queria sair e falei, não, eu vou fazer isso. Mas Pedro não poderia olhar para dentro de si, será que eu tenho confiança suficiente em Cristo? Será que eu consigo caminhar? Ele podia prever toda a situação. Como está a minha vida? Ele foi. O que acontece? Ele descobriu no meio da obra que ele estava realizando que ele não tinha total confiança, que ele ainda não estava tão tratado como ele achava que estava, e ele afundou. Muitas vezes, pela nossa impulsividade, nós afundamos no meio do caminho. Por quê? Porque nós não estamos suficientemente ligados no Senhor como deveríamos estar. Ele ouviu um chamado,
Será que o tempo daquele chamado é naquele momento? Muitas vezes você escuta o chamado de Deus, mas você não quer se preparar. Eu creio que todos nós temos chamado, todos, creio. A questão é, qual o tempo do seu chamado? Não atropele o andar de Deus. Pastor, eu sonho em ser pastor. Amém, graças a Deus por isso. Pastor, eu sou diácono há 20 anos. Esqueceram de mim, querido. Deus com certeza não esqueceu de você. Você está passando por uma etapa na tua vida que Deus está te preparando para você ser um bom pastor. As coisas acontecem independentemente de você, do teu chamado, independentemente de você. É só você se pôr nas mãos do Senhor. Todos conhecem um pouco a minha história, né? Quando eu me afastei do Senhor, quando eu vim para a igreja, eu fui para a igreja bereana, estava muito desanimado, eu fui para a igreja bereana, e aí Deus falou, eu vou te levantar. Eu falei assim, Senhor, o Senhor está brincando, eu não estou preparado, aquela historinha de sempre, eu não estou preparado. Aí tudo bem, aí eu fui para Minas, me escondi em Minas. Um homem que eu nunca conheci na minha vida me abraçou e falou assim, nossa, que honra abraçar um diácono. Eu falei, meu irmão, amarra, a gente amarra logo, está amarrado em nome de Jesus. Vim para o Rio, cheguei na igreja e meu pastor chamou e falou assim, Antônio, não sei porquê, o tempo teu aqui é muito pequeno ainda, mas Deus mandou te levantar diácono. Eu falei, pô, pastor, me levantou diácono. E aí isso me deu um ímpeto mais forte, comecei a trabalhar muito, trabalhei muito na minha juventude, trabalhava muito mesmo. Minha juventude não, já estava com os seus 30 e poucos. Aí fui para Minas. Irmãos, quem não quer ter compromisso, não vá para Minas, por favor. Fui para Minas, chego em Minas, como eu estou parecendo um presbítero, meu irmão, já fui diácono, deixa, tá bom. Vim para o Rio. O pastor falou assim, Antônio, eu preciso de uma pessoa que está ministrando comigo. Vou te levantar presbítero. Eu falei, ai, Jesus, e fui sendo levantado. Aí eu falei assim, Senhor, a minha cota está paga. Eu agora sou um obreiro na casa de Deus. Nunca tive desejo de ser pastor. E aí todos conhecem a minha história aqui na igreja, como eu fui ordenado pastor. O que eu quero dizer, quando você tem um chamado, Deus vai cumprir na tua vida, no tempo que Ele quer, não é o teu tempo. O que falta a nós é nos dispormos. Só que nós, como eu te falei, nós queremos atropelar as coisas de Deus. E aí a nossa energia é gasta e nós afundamos. Pedro foi chamado por Jesus para andar com ele? Foi. Mas será que naquele momento não é Pedro que tem que ver se é o momento certo? Realizar a obra todos nós temos que realizar, mas a obra específica do Senhor é no tempo de Deus. Quando Ele te chama e Ele te chamou, com certeza você tem que estar preparado. Eu não aceito, querido, chamar um membro da igreja, irmão, ora, eu não sei orar. Irmão, dá uma palavra. Queridos, orar é quem tem intimidade com Deus, porque se você fala com Deus, tranquilamente você vai falar no altar, vai falar na cadeira. Isso é inerente para quem tem relacionamento com Deus. Pregar é quem tem experiência com Deus. Você tem relacionamento com Deus, você tem experiência com Deus. Você prega o quê? Prega conhecimento, você prega teologia, você prega experiências de Deus na tua vida. Você tem que pregar aquilo que você vive. Então, queridos, você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. Tem igreja que é muito cruel. Tem igreja que, nessa igreja que foi levantado, a gente chama as campanhas, tem que comprar, pega 20 CDs, vende para arrecadar. O diácono, ele não podia dizer não. Se ele dissesse não, ele era afastado do diaconato, porque ele fala assim, você não está preparado. Olha como era o nível, você não está preparado. E se você pegasse os 20, eu vou vender 5, compra os 20. Era o nível que a gente vivia lá, cara. Mas mal bem, isso trouxe uma experiência, tá, queridos? Eu não faria isso com a minha igreja, mas para mim, no meu preparo, foi bom. Eu apanhei muito no meu diaconato. E não tinha o mimimi que hoje tem, não. Não tinha carinha emburrada, não. Era sim, não. Faltava um louvor da igreja. Eram 6 meses sentado no banco, indo todos os ensaios, sem poder fazer nada, mas tinha que estar. E tinha relatório, tá? A pessoa veio. Era assim, o nível era hard. Mas hoje, graças a Deus, a gente não tem esse nível hard. Mas, queridos,
O que eu quero dizer com vocês, às vezes a nossa impulsividade atrapalha até a nossa caminhada no ministério. Se você está onde você está, porque Deus quer que você esteja onde você esteja, porque Ele sabe onde você está. Então não tenta apressar as coisas de Deus, porque vai afundar no meio do caminho. Você vai descobrir que a coisa é mais pesada do que você imagina. Você vai ver que a coisa não é um glamour, é luta diária. Você tem que estar preparado. E talvez a tua situação de hoje, você está sendo preparado. E muitas vezes nessa preparação nós estamos sendo reprovados, porque a gente não aguenta nem a preparação. Como você vai aguentar o ministério? Então se aquieta, fica onde você está. Deus está preparando a tua vida para coisas grandes, e eu creio nisso. Só que nós não nos dispomos a passar por esse preparatório. Você faz uma faculdade com o objetivo de se tornar um graduado, mas para chegar lá demora. Aí você fica, meu Deus, mas você tem que passar por isso para entender. Quando você se formar, você vai ser preparado. Você não pode passar etapas, você não pode querer decorar, tirar cola. Você tem que estudar para chegar num objetivo. E na nossa vida ministerial, nós temos que estudar para isso, nós temos que nos preparar para isso. Quando Jesus chega para Pedro, vem, o chamado é garantido. A questão é como você está para esse chamado. Pedro podia chegar, não confio tanto, minha caminhada vai ser até o meio do caminho, porque eu preciso ser preparado. E ele descobriu que ele precisava ser preparado, e ele afundou. Essa é a grande problema da impulsividade. Tem um lado bom? Tem. A pessoa que se dispõe a fazer, a pessoa que quer fazer, não conta comigo, vamos conversar primeiro. É bom a impulsividade, mas a impulsividade dá prejuízos para a igreja. Outra coisa que Pedro nos ensina, a impulsividade é muito boa, porque a gente tem pessoas dispostas, predispostas a fazer. Mas uma coisa que eu achei muito tremendo da vida de Pedro, Pedro fez algo errado, ele negou Jesus. Ele tinha falado, né? O falador, né, falou que ele morreria por Jesus, mas ele negou Jesus. E como eu falei para vocês, queridos, Deus de amor, Ele não te lança fora em momento algum na tua vida. Pastor, eu errei, eu pequei, eu fiz uma coisa grave. Deus não vai te lançar fora. Ele chega para Pedro, fala com Pedro. E o que é bacana de Pedro, o que é importante para a igreja hoje, Pedro ouviu e se arrependeu. Porque Pedro, queridos, por mais que tivesse todas essas deficiências, ele amava muito ao Senhor. Eu creio que por mais que nós tenhamos deficiências na casa de Deus, dificuldades, volatilidade, tô bem, tô mal, por mais que a gente tenha essa igreja doente. E quando eu falo igreja doente, estou falando da nova geração, estou falando de uma igreja mesmo. O Senhor, Ele está falando para você: eu quero tratar você, eu quero consertar a tua vida. Mas o Pedro ouviu, ele não se interpôs. Olha o falador sendo tratado. Não, Senhor, peraí, não é assim, não é bem assim. Foi por causa disso. Não é assim que a gente reage. Qualquer confronto, não. Pedro ficou calado e ele se arrependeu, porque a partir daí, todos sabem a história de Pedro. A partir daí, todos sabem que Pedro foi para a igreja. Todos sabem que Pedro foi para o cristianismo. Mas era um homem igual a nós. Impulsivo, falam demais, pessoas doentes emocionalmente, porque a gente está ferido por muitas coisas e não botamos diante de Deus. Porque quando você está ferido, uma coisa que você tem que entender: não é como você reage que demonstra a tua ferida, é como você recebe as coisas que demonstram a tua ferida. Como você recebe, porque às vezes fala assim, e eu falei um negócio, a pessoa se estourou, então é uma pessoa estressada. Não, isso não quer dizer nada, é uma reação normal a algumas situações, mas é como você recebe a notícia, como você processa, que a gente vai saber se a tua ferida emocional, a tua reação interna, porque aí você vai ver no dia a dia como você recebeu essa notícia. Tem irmãos que nós confrontamos e a gente observa no dia a dia que a pessoa não compreendeu e não aceita aquilo que vem de Deus. Se você está na obra de Deus, você tem que ouvir, aprender a ouvir a voz de Deus e, acima de tudo, obedecer a voz de Deus e, acima de tudo, se arrepender daquilo que você está fazendo de errado. A igreja não te põe dedo, mas a palavra de Deus te confronta todo o tempo. Pedro era esse homem que ele tinha essa intensidade emocional.
Pedro era brabo também nas opiniões dele. Só que, queridos, uma coisa que eu vejo de Pedro, o amor pela obra, e que eu vejo de Pedro, a disposição de ouvir a voz de Jesus. Quando Jesus chamou ele relutou? Ele foi, lançou a gente fora. Ele não tinha problema com isso. Quando Jesus falou para ele, volta para o mar, ele já tinha jogado todas as forças fora. E aí ele olha para Jesus, aí vem a questão do homem. Mas aí Pedro era um homem que amava. O Pedro entendia as coisas. Ele falou assim, tá bom, eu vou, mas agora não vai ser da minha força, porque eu descobri que minha força não é nada, vai ser a tua força, Senhor. E aí teve uma grande pesca. Queridos, ouvir a voz de Deus é uma qualidade. Obedecer completa essa qualidade. Ter o coração disposto a reconhecer o erro te torna um homem quase que perfeito. Pedro era esse homem. É isso que ele ensina para a igreja. Seja impulsivo, sim, mas seja uma impulsividade pensada. Seja um voluntariado disponível, não aquele voluntariado de boca. Quem não pode, não pode. Você é chamado a fazer algo e não pode, ninguém está te obrigando a nada, mas reconheça. Mas se você não pode, reconheça por que você não pode. Senhor, é porque eu estou assim, sabe? Então muda a minha vida, transforma, porque eu quero andar em sintonia com o Senhor e com a tua igreja. Deixa o Senhor transformar a tua vida. Desculpa o termo que eu não gosto dessa palavra, mas a tua desgraça vai se tornar em graça com o Senhor. Aquilo que você acha que é um empecilho na tua vida vai se tornar bênção para você, queridos. Porque o Senhor é um homem que pega Pedro com as suas qualidades. Então, queridos, por mais que você se sinta pequeno, mal, que seja, você tem as tuas qualidades. Mas eu também tenho defeitos, porque são as qualidades mal trabalhadas. Os nossos defeitos são as qualidades mal trabalhadas. Vou viver com a minha vida. Não, você vai viver com a tua vida abençoada. Se você falar para o Senhor, Senhor, até aqui eu não tenho mais força nenhuma para cuidar da minha vida. Eu não tenho força, queridos. Eu não tenho força. Quem já chegou e se programou? Amanhã vou acordar cedo, vou ler a Bíblia, vou orar, vou jejuar, vou trabalhar. A gente programa. Gente, se vacilar, você vai achar na tua casa um papelzinho com as listas. Quem cumpre essa lista? A gente não tem força. Tem que ser algo, Senhor, eu tenho dificuldade de orar, me acorda. E você vai começar, vai virar um hábito. Esse hábito vai ser um hábito abençoador. Senhor, não tem hábito para isso, não tem isso. Transforma a tua vida em hábitos saudáveis com o Senhor. E o Senhor vai chegar no fim da tua vida e falar assim, irmão, tu me amas? Aí você vai começar a compreender. Eu amo sim, Senhor. Tu me amas mesmo? Eu amo sim. Tu não me amas? Tu sabes, porque o Senhor conhece o meu coração, porque foi o Senhor que tratou dele, então o Senhor sabe. É isso que Deus falou, porque até agora estava Pedro ainda, né? Eu te amo, Pedro. Pedro, você não entendeu que não é a tua força, não, tu entende. Senhor, tu sabes, não está mais dependendo de mim. E Pedro foi quem foi. E eu tenho certeza que nessa igreja, Pedros vão ser nascidos aqui nesse lugar. Mas homens tratados por Deus, homens de palavra, homens de atitudes, não impulsivas, não emocionais, no oba-oba que nós temos muito, mas tudo canalizado pelo Senhor, na direção de Deus. Amém, queridos? Que Deus possa e vai, nessa manhã, transformar a sua vida. Agora, a minha pergunta, você quer esse processo? Tudo acontece de acordo com a tua vontade, pastor, não é soberano. Você tem que querer. O Senhor não vai invadir, o Senhor não vai fazer nenhuma terapia, nada que você não permita que Ele faça. Mas quando você permite, você está dizendo a Deus o seguinte: eu confio no Senhor, eu creio que só o Senhor pode, eu creio que só o Senhor pode fazer esse milagre na minha vida. Teu trabalho está batendo cabeça, querido. Você está batendo cabeça no teu trabalho, você não está conseguindo produzir, a coisa não está andando como você quer. Não vá fazer nada. Para. Pior do que está, não vai estar. Para. Senhor, a partir de agora, me dá direção. O que é que eu faço?
Deus vai te dar estratégia para você prosperar. O crente não nasceu para ser fracassado. A sociedade está uma droga, pastor. A economia está pior ainda. Ei, nós vivemos num mundo sobrenatural. As coisas acontecem. A cesta chega na tua casa, querido. Às vezes você está lá passando uma necessidade, bota na mão de Deus, vai aparecer, porque Deus é o Deus de provisão. Deus te prometeu riqueza, mas Ele te prometeu prosperidade. Prosperidade é a saúde abençoada, finança abençoada, não é riqueza. É você viver bem. E é isso que Deus quer para o povo dele, um povo saudável em todas as suas áreas. Mas o que nós vemos é uma igreja hoje, querido, caindo aos pedaços. Homens que deveriam ser emocionalmente fortes são fracos. Crentes hoje são crentes que você não pode conversar, não pode tratar. A igreja é um lugar de tratamento. Nós precisamos nos pôr nas mãos de Deus para sermos homens e mulheres fortes no Senhor. Queridos, eu não aceito, e quando eu falo não aceitar, não é aceitar o que Deus decidiu. Eu não aceito ver uma igreja, não é essa, várias igrejas vazias. Somos nós que estamos falhando, não é Deus. Você está entendendo, querido? Pedro falhou em pescar naquele momento, ele era pescador. Mas quando ele botou Deus na pesca, no mesmo mar, no mesmo dia, no mesmo bate-hora, no mesmo bate-local, aparece o que? Peixes. Tem um mistério? Sim. Faça tudo debaixo da direção de Deus. Está passando um problema na tua vida? Não fala com o pastor não. Eu vou orar, amém. Mas fala com Deus. Mas Deus já sabe tudo, querido. Abra a tua boca. Já que você é sanguíneo e falador demais, fala com Deus. E se expõe. Deus, parece que o amor conhecido pelo Senhor está apagando. Deus não vai te matar não. Ele vai renovar esse amor. Eu estou falando isso, queridos, porque hoje eu acordei com essa fraqueza do coração. Fui tomar banho e falei assim: Senhor, se é que eu te amo tanto, Pai, eu sou tão... parece que minha vida é tão... acho que eu não te amo tanto como falo que te amo. E de repente meu coração se encheu de uma alegria inexplicável, porque eu me expus ao Senhor. A gente não pode ser crente muito santarrãozinho não. Sou forte, gente, eu sou fraco demais. Quando o Ronaldo me chama para pregar, quando o pastor Ronaldo me chama para pregar, eu falo assim: meu Deus, ele está confiando no nome errado. Queridos, mas a nossa força não vem do nosso conhecimento, vem do Senhor. Aí você cai na real: Senhor, eu já entendi, eu estou dando minha força no Antônio, estou estudando Bíblia. Quer dizer, tem que estudar, claro, mas assim, não, Senhor, fala. Aí Deus vem, deixa eu te alimentar. Agora você tem o que alimentar, né? Porque agora você está farto. Entrega a tua vida nas mãos de Deus. Há promessas, cara. Há promessas. Vocês não têm as promessas porque você não aprendeu a entregar a tua vida nas mãos de Deus. Faça que nem Jabes. Me abençoa, Senhor. Eu tenho o nome errado, mas me abençoa. Anda comigo, me livra do mal. E Jabes foi o mais ilustre dos irmãos. Você vai ser o mais ilustre da tua casa, o mais ilustre do teu trabalho, o mais ilustre da tua igreja. E quando eu falo mais ilustre, não é questão de orgulho, não. Porque nós somos mais ilustres do Senhor. Amém?